Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Ariane Lopes e a gente vai conversar um pouquinho sobre feedback e briefing. Você já ouviu falar desses dois nomes? Eu acredito que o feedback a gente já tem ouvido porque faz parte do nosso dia a dia, tá? Mas aqui a gente vai explicar o que as duas palavras significam. De acordo com o Chavenato, aí em 2001, ele diz que as pessoas constituem um papel ativo na organização, né? Observando essa nova realidade, se faz preciso investir cada vez mais em pessoas, né? Essa afirmação de Chavenato faz aí a gente pensar um pouquinho sobre a importância das pessoas dentro da organização, né? E começando aí pela palavra que talvez você não tenha ainda ouvido falar, mas é uma palavra de fundamental importância dentro da organização, é o briefing, né? Ou seja, pensamos aí no início de um projeto, né? Vamos supor que você está aí no início de um projeto e não há, né, como fazer aí uma ligação com um conceito de comunicação, pois tudo gira em torno dela, ou seja, o briefing ele não existe sem a comunicação, né? A comunicação ela faz parte dos nossos dias e com certeza aí a gente também já comentou sobre isso nas nossas aulas, tá? A comunicação, para ser clara, ela precisa ter uma condução de informações aí sem ruídos, tá? A informação a comunicação, perdão, ela só é bem sucedida quando um lado fala e o outro entende perfeitamente o que o outro lado quis dizer, tá? As empresas, elas buscam constantemente essa realidade e algumas possuem aí um êxito maior nesse processo de comunicação, né? E o briefing entra justamente para agregar a comunicação, pois ele se caracteriza por ser uma passagem de informação de uma pessoa para outra, tá? Um manual aí para conduzir a ideia do cliente. Então, por exemplo, né, eu tenho uma ideia de uma marca, de um logo para dentro da minha loja, tá? Vamos supor, né? Vou dar uma informação. Eu vou até a gráfica e ele faz um briefing, ou seja, ele colhe, né, informações aí sobre as minhas ideias. E ele faz um relatório, ele tenta entender o que eu quero dizer, né? Porque aí é a parte da comunicação, ou seja, eu falo e ele precisa entender aí o que eu estou falando, tá? E, lógico, ele começa a trabalhar nas ideias que eu passei para ele. Isso, né? Não só aí dentro da parte, por exemplo, como o exemplo que eu dei a respeito de um logotipo, né? Mas também tudo dentro aí de uma empresa. Né, o briefing, eles são as informações iniciais para começar aí um projeto, tá? Para a finalização do projeto, aí é importante que esse documento seja o quê, gente? Claro e detalhado, tá? Então, é um trabalho que a pessoa responsável aí por colher, né, essas informações, fazer o briefing, ela vai colher com cuidado, com cautela e realmente de forma clara, e que vai satisfazer as necessidades do cliente, tá? O objetivo central desse documento é agilizar o projeto e, consequentemente, aí tendo a credibilidade para o trabalho, tá? Esse processo se torna passivo, né, de alguns erros que não podem existir, pois culminará aí num fracasso, ou seja, se o briefing, né, que é a coleta de informações, não for bem feito, obviamente lá no final eu vou entregar um trabalho que não foi o que o cliente pediu, tá? Então, a palavra briefing, ela vem do inglês, do verbo brief, que significa o quê? Resumir, fazer a apresentação sumariada de alguma coisa. O briefing, ele não deve ser encarado como uma resposta de um questionamento, né? Na verdade, não é um questionário. Ele é uma coleta de dados de uma forma bem tranquila, de uma forma bem simples, num bate-papo, né? O cliente passando a ideia dele, perdão, e eu tentando internalizar aí, tendo a mesma visão do que o cliente, tá? Mas sim, né? Eu posso tratar o briefing como se fosse o quê? Um relatório
que descreve, né, relatando aí os enfoques que esse projeto deve ter, tá? É um ponto de partida, né, de qualquer projeto. Então, para início de qualquer coisa, eu preciso colher informações. E aí acontece o briefing, tá? Pois é uma oportunidade que o cliente ele tem de expor o problema, né, a ser resolvido e o contexto em que ele se encontra, tá? Como fazer aí um briefing, né? Não existe uma regra clara, não existe um modelo padronizado que todas as empresas fazem, mas sim de acordo com a sua demanda, tá? Então você vai ter aí a ficha, né? Pode ser chamado de ficha, por exemplo, dos trabalhos que a sua empresa realiza, e você vai preenchendo aí os dados que o cliente for te passando. Lembrando que não é uma coisa metódica, né? Não é uma coisa fechada, um questionário fechado, que você só vai perguntar para o cliente as perguntas que estão no questionário, tá? Mas sim, bater um papo com o cliente, entender a ideia do cliente e passar aí para um relatório, né? Para a confecção aí quando eu consumo a ideia, aí eu tenho a segunda etapa, que é a realização de toda a ideia passada aí pelo cliente, tá? Ele precisa conter tudo o que estiver ao seu alcance no quesito armazenar informações. Nem curto, nem longo, né? O briefing, ele precisa ser o quê? Completo. E daí vai a ideia do seu público-alvo, tá? Do projeto que o cliente aí quer que a sua organização realize para ele. Aqui eu coloquei assim, por exemplo, né? Identificação do projeto. O cliente, porque eu preciso saber com quem eu estou tratando, né? Que seja o nome do cliente, que seja a razão social da empresa do cliente, enfim. O produto que de fato ele quer, né? Que eu produza para ele, que eu faça. A data, né? Porque tudo tem um prazo. Todos os projetos pré-estabelecidos aí, eles precisam ter uma data de entrega para o cliente, tá? E quem atendeu esse cliente, ou seja, a Ariane atendeu o Carlos, que vai aí propor um logotipo para a loja dele, tá? Nesse documento eu procuro o que? O histórico do cliente, né? Eu vou puxando as informações, como que é a sua empresa, qual que é a área de atuação, o que você deseja, para eu entender e para eu realmente colocar aí as ideias no papel, tá? O nome do produto, o serviço, né, a categoria que ele se enquadra e a forma, a sequência e o uso de processos e serviços, tá? Então, ao mesmo tempo que ele começa como um questionário, ele termina como um relatório, tá? Porque nem tudo eu vou, na verdade, perguntar além das questões iniciais ali. Você tem que ter a certeza que você captou aí a ideia do cliente, porque caso contrário, será um documento superficial, tá? Não teve alma, né? Não teve aí o objetivo concretizado, tá? É necessário aí que haja a personalização, ou seja, né? Um questionário para muitos clientes, até aí ok, porém, lembrando que cada cliente, né, cada cliente ele é único, ou seja, eu preciso personificar aí o meu trabalho para com aquela determinada cliente, tá? E os documentos estabelecidos aí que vai adequar na questão dos clientes. Com a ideia pronta, né, o trabalho ele vai começar a seguir em frente, né, a executar o projeto e, lógico, posteriormente eu envio para a avaliação do meu cliente, tá? Com as ideias prontas, né, ambas as partes em consenso, o projeto começa a ganhar aí forma, tá? O gestor, né, atualizado, ele observa a necessidade de criar vínculos com as pessoas, ou seja, hoje em dia a humanização, né, dentro de todos e qualquer serviço, né? É necessário você começar a tratar os outros com empatia, né? Se colocando no lugar do outro, humanizando as relações, né? Oferecendo aí a oportunidade de um ambiente saudável, de um ambiente acolhedor. Tudo isso vai facilitar as ideias aí tanto do cliente como as suas de fazer aí o briefing de uma maneira mais assertiva, tá? Passando dessa fase, né? Se lembra que hoje a nossa aula é sobre briefing
que é esse relatório, né, essa questão pré de colhimento de informações, a gente vai passar por uma palavra que a gente usa no nosso dia a dia, que é o que? O feedback. Ou seja, né, para Mischel aí em 2012 ele diz pra gente que representa a arte de dar e receber retorno sobre as atitudes e as atividades realizadas, tanto nas relações pessoais, né, como profissionais. É conhecido como o método mais eficaz para alcançar o resultado esperado e, logicamente, o sucesso. Então, quando você faz algo, né, ou seja, na sua vida pessoal, na sua vida profissional, é bom você ter o retorno daquilo. Se realmente foi bom, se realmente faltou alguma coisa, se realmente está dentro do objetivo da empresa, então nós esperamos o retorno. E essa palavrinha retorno quer dizer o que? Feedback. É o retorno das minhas ações. Se deu certo, se deu errado, se eu preciso melhorar, o que eu preciso melhorar, ou se, enfim, saiu tudo perfeito e eu posso dar continuidade no serviço, por exemplo, tá? Porém, né, só quando realizado de uma forma aí positiva, oferecendo crescimento individual e grupal, né? Não é simplesmente a arte de dar o retorno. Eu preciso entender e fazer o retorno de uma forma que é positiva, não deixando ninguém para baixo, não exaltando os pontos negativos, tá, de uma pessoa, e sim trabalhando aí sempre para o melhoramento da equipe. Por outro lado, né, se for conduzido aí de uma forma errada, né, até por falta de experiência da gestão, pode acarretar perdas e desmotivação aí dos colaboradores, tá? Então é tudo de uma forma aí assertiva, sempre pontuando os pontos a melhorar de uma forma que o colaborador ele entenda o que ele precisa melhorar, mas também sem se desmotivar, tá? 2 tipos de feedback aqui eu vou expor para vocês hoje. O primeiro é o positivo, né? Que é conduzido aí de uma forma assertiva pelo gestor que tem coerência, que sabe lidar com pessoas, que sabe exaltar os pontos positivos, e os pontos negativos ele vai trabalhar com a equipe para que seja aí de alguma forma no decorrer do processo aí da equipe, né, os pontos negativos vão deixando de existir, tá? E lógico, o feedback negativo é quando, ao invés de auxiliar a minha equipe, né, a guiar a equipe para o melhoramento, o que eu faço? Eu puxo, tá? Eu acabo com a equipe, eu acabo desmotivando a equipe, eu acabo quebrando aí as relações facilitadoras que a equipe construiu no decorrer aí desse projeto, desse tempo, enfim, tá? E quando realizado aí como reprovação. Ninguém gosta de ser reprovado. Então nós precisamos ter a arte de ensinar as pessoas sem, de alguma forma, desmotivar, tá? Princípios assertivos referentes ao feedback, tá? Qualidade nos relacionamentos, ou seja, quando eu tenho um bom relacionamento interpessoal com as pessoas, né, com os meus colaboradores, eu posso falar de um melhoramento sem repercutir de uma forma negativa. Então dê valor aos relacionamentos interpessoais, tá? Ética, né? Mas aí mais uma vez a palavrinha ética aparecendo nas nossas aulas, e afetividade, ou seja, independente da situação, você tem que agir com justiça, você tem que agir aí com honestidade, né? Se dirigir com atenção ao subordinado, né? Você tem que ter o respeito para com aqueles que são da sua equipe. A constância dos feedbacks, ou seja, né, não é simplesmente dar um feedback ao ano todo e chegar lá no final do ano mandar o cara embora porque você não deu o feedback, ele não fez o que você queria, faltou a comunicação, tudo deu errado, e você vai mandar um cara que às vezes só precisava ser bem instruído, né, e você vai perder aí um talento. Talvez pode acontecer isso, tá? Quando o feedback ele não é feito aí constantemente, tá? E lógico, né? O feedback ele faz parte do nosso dia a dia, é uma ferramenta que bem utilizada aí de uma forma aí, como a gente já viu, positiva, ela leva ao crescimento da equipe, né? Surama Jurdi diz assim: o feedback é uma ferramenta construtiva que incentiva os colaboradores ao crescimento e estima a melhoria contínua. Tá certo? Então, gente,
Essa foi a nossa aula sobre briefing e sobre feedback e eu espero que você tenha gostado. Até a próxima!